Hoje eu vou contar pra vocês a história da ordem iniciática mais relevante do século XIX e dos tempos modernos. Então, se você veio por causa do título do vídeo, pode se inscrever no canal, porque eu tenho vários vídeos iguais a esse. Antes de começar o vídeo, eu tenho que dar um adendo a pessoas que talvez estejam vindo por causa do assunto ocultismo. Esse canal não é de ocultismo? Talvez seja. Tantos vídeos que eu tenho sobre ocultismo que eu vou deixar aqui linkado uma playlist com todos os vídeos que eu tô falando de ocultismo, porque um liga o outro de uma maneira fenomenal. Séria. Dos tempos modernos, a Golden Dawn, Ordem Hermética do Amanhecer Dourado em português, foi a última pós-renascentista de maior relevância no mundo. Isso foi no século XIX. Então, até hoje, nós temos vertentes de outras ordens iniciáticas, mas a maior referência que tivemos foi a Golden Dawn, e depois disso foram pequenos grupos que não tiveram tanta relevância. E para contar a história delas, temos que nos situar o tempo que estávamos. Época renascentista, na Inglaterra, 1800, falava muito de cabala, de maçonaria, que é uma vertente do ocultismo. Falamos também de Allan Kardec e o Livro dos Mortos, que ele escreveu, era algo que estava em muita ascensão. A Goetia, então, Goetia. Então temos aqui um cenário bastante místico na Inglaterra naquele período. A Golden Dawn teve seu início nos anos 80 do século XIX, ou seja, 1880, e ela só foi ter o seu primeiro templo, Templo de Hermes, em 1888. Foi fundado oficialmente pelo WWW, William Will Westcott. Ele era um ocultista maçom médico e ele teve a ajuda dos seus dois amigos também, um ocultista renomado. Ele não era só da maçonaria, como ele era um ocultista, ele era dessa área que tratou mais de assuntos didáticos da ordem, que fez a ordem realmente ter ali os seus ensinamentos, começo, meio e fim. E também tivemos Samuel Mathers, que ele é uma figura bastante importante que cuidava das partes dos rituais. Ele também era maçom, ele também era médico. E aqui tínhamos três figuras bastante importantes. O início da Golden Dawn foi bastante perturbado, porque existem mais de 3 versões de como foi que funcionou esses desprendimentos que eles tiveram da maçonaria, porque eles eram iniciados adeptos da maçonaria, então eles criaram a Golden Dawn, uma outra ordem iniciática. E para isso acontecer, eles tiveram que ter um impulso. E uma das teorias que foi levado em conta foi que um outro maçom, um reverendo, ele entregou para Westcott um livro criptografado que seria de Johannes Trithemius. Esse cara, nós falamos no último vídeo, que ele era o cara das criptografias, um abade muito inteligente que criou maneiras de manipulação e vários outros mistérios da vida, usando a árvore da vida, que também fala muito da cabala. Então, esse maçom que teria... esse reverendo maçom teria pegado esse livro de um mercador e teria entregado para o Westcott, vamos chamar ele assim, que foi o fundador, que ele então teria recebido dentro de uma carta de uma mulher chamada Anna Struggle, que seria uma adepta da Rosa Cruz. Porém, essa mulher, ela estaria lá dando esse livro e dando também uma carta de aprovação de que este homem, Westcott, ele estaria apto para criar uma ordem dele conforme aquelas palavras de Johannes Trithemius. Uma outra teoria também criada sobre isso foi que uma outra pessoa teria encontrado não só os livros de Trithemius, que como no último vídeo vimos que eles foram queimados e jogados e poucas
edições, poucos fragmentos dos livros que ele lançou tinham sido salvos. Então ele teria reescrito os ensinamentos, criptografado, seria o Mackenzie, vou chamar pelo sobrenome porque alguns têm nomes iguais. Então esse Mackenzie ele teria criptografado e entregue esse livro. E recebido esse livro criptografado por Mackenzie, que seria um adepto de Eliphas Levi, uma personalidade bastante importante desse mundo, que eu também posso comentar sobre ele em outro vídeo, fazer um vídeo dele. Então teriam achado aquela chave. Também é muito importante que vocês vejam o vídeo de Jonas Tertellis para vocês saberem do que se tratam esses livros e para que serviriam as chaves. Então ele estaria com essas chaves, com o livro criptografado e pronto para tirar o melhor daquele livro para a sua nova ordem iniciática. E então, como começou? Em 1888, eles tinham construído lá na Inglaterra o seu primeiro templo, o Templo de Hermes, já que é a ordem hermética do Amanhecer Dourado. E lá ele tinha oficialmente 32 membros. E aí você me pergunta como que esse se tornou tão relevante. E bom, eles fizeram uma propaganda velada, que foi o próprio Westcott de Costa, Westcott, ele teria feito uma pergunta para o jornal local, perguntando: teria surgido a nova sociedade cabalística? E então, Westcott respondeu que sim, que seria uma nova ordem e que lá, entre seus vários aspas, deu a intenção de que teria surgido uma nova ordem e que as pessoas que estivessem interessadas em estudar o oculto estavam abertos. E no início existiam 5 graus de iniciação, que era o neófito, zelador, teórico, prático e filósofo, e logo depois surgiram mais graus, porém eles fizeram os iniciais. E agora eu acho que é a parte onde todo mundo está curioso, que é o que eles ensinavam, qual era a doutrina praticada no Golden Dawn no século XIX. Já nos primeiros graus eles participavam de palestra, eles estudavam o alfabeto hebraico, eles tinham ensinamentos sobre a teologia ocultista, eles tinham o estudo da árvore da vida, da cabala, eles também tinham ensinos da Rosa Cruz. E subindo alguns graus, nós tínhamos rituais, tínhamos estudos dos Grimórios de Salomão, tínhamos também estudo da magia de Enoque, também tínhamos estudos de tarô, geomancia e também astrologia. E foram dentro desses ensinamentos que eles alcançaram o apogeu. O Mathers, que já tinha transcrevido todos os rituais dos livros de Trithemius, e ele estava lá comandando a ordem, abriu uma ordem secreta dentro da Golden Dawn, que poucas pessoas teriam acesso, elas tinham que passar por outra iniciação que era bastante difícil, então poucas pessoas entravam nela. Isso continuou sendo ainda mais um motivo para ser reverenciada, procurada. Era uma grande ordem de relevância, porque não basta você ser popular, você tem que ser relevante, eles têm que te levar a sério. E dentro do ocultismo, aquela ordem iniciática, ela era muito relevante e é nos dias de hoje. Foi na morte do seu fundador, WWW, William Will Westcott, que nasceu a verdade. A carta de Armstrong falando que ele tinha o aval para criar uma nova ordem nunca existiu. Na verdade, ele quem mandava as próprias cartas. Então já perdeu um pouco de credibilidade no meio. E então, uma figura ilustre chamada Aleister Crowley, que eu falei já sobre ele, link aqui, né? E um ano depois que ele entrou, ele já alcançou um grau de bastante importância na Golden Dawn, o que não agradou ninguém. Mathers era uma pessoa extremamente arrogante. Tudo bem, ele era bastante inteligente, ele dominava muito bem o ocultismo, porém ele era uma pessoa bastante arrogante e ele se intitulava muito o mestre supremo da Golden Dawn. E com a péssima visão que o mundo tinha de Aleister Crowley, tudo começou a ruir, trazendo quase o fim da Golden Dawn. Westcott tinha falecido, Mathers se achava
o Maioral e o Woodman, que falamos desde o início que ele era o cara didático que fez crescer, eles começaram a brigar bastante. E então a ordem foi passando e passando em outras mãos e diminuindo, perdeu a relevância por causa da mentira em que ela foi criada, por mais que ainda haja outras teorias de como fundou. A que eles deram por certa foi que a pessoa que entregou o livro para ele queria criar uma ordem iniciática dos 8 homens, porém não deu certo, ele faleceu. E assim que ele faleceu, o Westcott pegou essa ideia e criou a sua ordem iniciática. Mereceu? Coloca nos comentários se ele mereceu. Depois de Aleister Crowley, a Golden Dawn praticamente teve o seu fim. E por que praticamente? Porque Israel Hillguard, ele pegou todos os ensinamentos, ele era um adepto já de muito tempo, ele pegou todos os ensinamentos da Golden Dawn antes que fossem destruídos, como Trithemius teve suas obras, pegou os 4 volumes e publicou. Isso, querido. Ele resolveu monetizar na falência dos caras. Se deu certo? Bom, em 1930 a 1940 foi o livro mais relevante de ocultismo. E eu vou deixar aqui a capa pra vocês verem, porque se vocês gostam de ocultismo, se vocês ficarem interessados em toda essa popularidade de Golden Dawn, vocês precisam ler esse livro. Então, tendo esse livro em mãos, nasceram várias ordens iniciáticas, baseando os seus ensinamentos na Golden Dawn. Uma delas foi a Telema, que iremos falar futuramente, que agora podemos juntar todos os pedaços e saber do que se fala. Eu acho que eu vou fazer o vídeo da Rosa Cruz primeiro, e também da Cabala. Eu acho que vai ficar mais claro ainda quando falarmos de Telema. Porém, várias pseudo-ocultismo pegaram esses ensinamentos e resolveram fazer uma nova Golden Dawn. E aqui estão o nome de todas as ordens iniciáticas que quiseram imitar, mas não chegaram ao apogeu que foi a Golden Dawn do século XIX, de 1880. Então, se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o comentário do que vocês acharam desses links que estamos ligando aqui para falar desses assuntos, porque é um universo bastante vasto só dentro do ocultismo. Porém, vamos buscar aqui que tem um nome que eu vou ligar com Gerard, o cara que criou a Wicca. Vocês estão interessados? Deixa aqui no comentário também. E eu prometi o vídeo da bruxaria cristã, de que estávamos falando do outro lado da moeda. Falamos de Enoch, né? A magia de Enoch. Falamos também de Grimórios do Salomão. Então esse vídeo está por vir. É um vídeo maior. Então, se vocês querem ver, é importante, vai, se inscreve, vai, comentário, vai, like e ativa o sininho, porque aí quando estrear o vídeo você já vai saber porque você foi notificado. Então, é isso, nos vemos no próximo vídeo e Merry Meet You Again!